Let's go. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizei ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. A igreja pode se assentar. Mas aos 30 anos o Senhor o levantou como profeta. E muitas das vezes estamos nos preparando para algo, mas o Senhor é aquele que nos dá direção, porque o querer, o efetuar é dele, não é meu nem seu. Muitas das vezes o desejo nasce no coração, mas se não tiver em concordância do Senhor, não acontece. E o desejo do Senhor para Ezequiel era que ele fosse profeta. E sabemos que ele estava já cativo na Babilônia. E quando ele foi chamado, ele já estava lá, em meio à desolação, em meio a tantas coisas que eles tinham passado. Quando o povo foi levado pela Babilônia, eles estavam lá cativos, presos. Ezequiel estava passando também por um luto, porque tinha perdido a sua esposa quando o rei invadiu Jerusalém. Ezequiel estava ali com a responsabilidade de continuar pregando a palavra, mesmo estando cativo, mesmo com a tristeza, mesmo com as perdas, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento. E muitas das vezes você não quer ser levantado, porque você diz que está cansado, você diz que está doente, você diz que está passando por prova. Ei, Ezequiel, você foi chamado para uma grande obra, e o Senhor só chama aquele que está ocupado. O amado vai nascer. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e através do Espírito Santo ele foi levado em visão a um vale de ossos que estavam sequíssimos. Nós podemos imaginar, né, que ele foi levado a um cemitério, porque imagine quando a gente olha, né, para as caveiras, para aqueles ossos. Mas interessante, o Espírito Santo falava no meu coração. Nós temos muitas histórias na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que vem relatar sobre ressurreição, vem relatar sobre milagre. Quando Lázaro é chamado para fora depois de 4 dias, sua irmã diz: mas mestre, já cheira mal. Mas ainda tinha carne para estar cheirando mal. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas nesse caso nem carne tinha mais, era somente ossos. E a palavra vem nos dizer que era sequíssimo. Podemos até conjecturar que se Ezequiel pisa no osso desse, poderia até esfarelar, porque estava muito seco. Há muito tempo jaz aqueles ossos ali naquele lugar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E foi falado aqui, o Senhor fez ele rodear aqueles ossos, levado para o vale para prestar atenção naquilo que está morto. Porque tem muitas coisas que se encontram mortas ao nosso redor e nós ainda não prestamos atenção. Então muitas vezes é necessário o Senhor nos chamar e nos levar para a gente estar passeando e só observando o que está sequíssimo. Pode ser uma porta de emprego que está fechada, um filho que se encontra nas drogas, um marido que não segue o botequim, pode ser uma prostituição, pode ser uma coisa impossível para mim e para você, mas para o Senhor, como já foi falado aqui, nada é impossível. Nada é impossível para esse Deus que eu e você servimos. O Deus soberano, o Deus que pode abrir o mar vermelho, o Deus que pode fazer as águas amargas virarem doce. É o Deus que ressuscita sonhos, é o Deus que ressuscita projetos. É aquele projeto que está engavetado, aquele processo que o advogado até já esqueceu, mas o Senhor hoje está incomodando aquele juiz. Hoje alguém vai perder o sono, só
ele foi, e Ezequiel estava lá naquele vale, e o Senhor diz para ele: profetiza sobre esses ossos. Essa pergunta para saber qual a posição que Ezequiel vai tomar, qual vai ser a sua resposta. E muitas das vezes o Senhor nos pergunta, muitas das vezes o Senhor me faz essa pergunta: e aí, Patrícia, o que você vai fazer? Essa dificuldade chegou, essa perda chegou, esse luto está aí, como você vai reagir? O que você vai fazer? E Ezequiel respondeu ao Senhor: tu sabes se esses ossos podem reviver, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor que pode fazer o extraordinário, o sobrenatural. E hoje o Senhor pode fazer o sobrenatural na minha e na sua vida, igreja. Basta somente a gente crer. E eu falei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Fale sobre o vale, fale sobre os ossos. Ele fale sobre um profeta, porque é preciso levantar profetas, é preciso que os profetas se coloquem em posição. Irmãos, naquela época, os profetas eram mensageiros de Deus, eles eram incumbidos, eles tinham a responsabilidade de levar um recado ao povo, e muitas das vezes eles não eram ouvidos. Aqui Ezequiel estava pregando para um povo que é duro de coração, um povo que já tinha se corrompido, um povo que já estava na idolatria, um povo que já vivia no pecado, já tinha se afastado da presença do Senhor. Tem levantado eu e você, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vizinhança. Ei, Ezequiel, levanta! Você está cativa na Babilônia, mas tem trabalho para você, tem um chamado para você, porque sou eu que tenho te escolhido, é eu que vou te capacitar e é eu que vou te colocar de pé. Não se preocupe, porque com o seu problema, com a sua dor, com o seu luto, eu cuido, eu zelo pela sua família. Não importa se estava tudo programado para você ser sacerdote, mas eu te chamei como profeta. Muitas das vezes nós queremos fazer A e B do ministério, e o Senhor tem um chamado diferente, e a gente tenta contender com o Senhor, aí já entra a desobediência, e o Senhor não trabalha na desobediência, porque a chave, o segredo para a gente ter sucesso é obediência. E esse povo não tinha mais obediência, por isso esse povo se afastou da presença do Senhor, por isso esse povo se contaminou. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aqui esses ossos, eles representavam toda a casa de Israel, o povo que já estava sem esperança, o povo que não tinha mais visão de futuro, o povo que já estava entristecido, e Deus comparou eles como ossos secos. O povo aí que está morto dentro da igreja, como já foi falado aqui, e aqui se levantou o exército, como Ezequiel, ele ia profetizando, os ossos, houve um reboliço. E muitas das vezes nós queremos fazer o reboliço humano, o reboliço da fofoca, o reboliço da murmuração, mas esse reboliço não, foi o reboliço para cada osso voltar ao seu lugar. Então profetiza que tudo vai voltar ao seu lugar, ninguém vai se perder, porque hoje no vale está o Senhor com você, Ezequiel, que agora você está profetizando como diz o Senhor. E juntou osso a osso, foi crescendo tendões, foi crescendo carne, aleluia, e esse exército se colocou de pé, era o povo todo, era uma nação. Por isso que eu digo, profetiza, porque tem criança também nesse exército, tem jovem também nesse exército, e muitas das vezes nos preocupamos só com homens e varões, e a criança, que é o futuro da igreja, e a criança, que hoje até para não atrapalhar o culto, nós colocamos o celular, colocamos o tempo todo na salinha, que nem na hora da pregação nós estamos ensinando as nossas crianças a ouvir a palavra, por mais que pareçam distraídas, por mais que pareça que elas não estão prestando atenção, a palavra está entrando. Saiu pelo mundo, a palavra está dentro dele. Na hora que ele precisar, ele vai clamar esse Deus, porque foi ensinado para ele. Então profetiza sobre esse exército, as crianças, os adolescentes, esses homens e mulheres que já se encontram mortos. E esse exército se colocou de pé. Mas estava faltando ainda um espírito.
E Deus fala: assopra o meu espírito. Porque muitas das vezes não adianta você profetizar uma libertação, você profetizar uma cura, uma salvação, se você não tem profetizado o Espírito Santo na vida desse povo. Porque quando nós profetizamos o Espírito Santo na vida de um filho, na vida de um esposo, na vida da esposa, nós estamos profetizando a presença. Não adianta a libertação sem a presença. Não adianta a salvação sem a presença. Porque sem a presença você não tem intimidade. Sem intimidade você não adquire fé. E sem fé não poderemos ver a Deus. Então o que adianta você profetizar as outras coisas? Se o principal, que é o Espírito de Deus, que é a presença do Senhor na vida dos teus, na vida da igreja, na vida da vizinhança, aí fora, como vamos aí pregar a palavra do Senhor, como tem faltado mão de obra. A misericórdia do Senhor é pela graça, e não se engane, há muitos pastores presbíteros lá fora, nessa situação. Outrora estavam aqui, como eu e você. Agora se encontram nessa situação. Então abrace, não julgue, porque nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para orar, para interceder e abençoar, fazer a nossa parte, lançar a semente, lançar no arado. O resto é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Então que possamos nessa noite, eu já vou, porque o Senhor já falou tudo, eu só vim aqui para dar um recado. Hoje nós vamos falar sobre o profeta, que você seja o profeta, não aqueles profetas que existiram naquele tempo, que com medo do rei, para agradar a liderança, só falava aquilo que o rei queria ouvir, só falava aquilo que o rei estava disposto a ser agradável, para não ser preso. Não, seja o profeta que todos te rejeitam, porque quando estão te rejeitando, Deus está te aceitando, Ele está recebendo você. Não seja aqueles profetas que falavam só as coisas para agradar os reis. Aleluia! Porque sabemos que existiu vários tipos de profeta. Cada um com sua vestimenta, cada um com seu jeito de falar, cada um com a sua vida, mas todos foram chamados por um só propósito. O que você é da tua boca que Ele vai colocar as palavras certas para o povo que está necessitado. Essa palavra é dura, essa palavra é necessária, mas quando o Senhor, Ele começa a nos exortar, Ele começa a nos puxar a orelha, é sinal que Ele ainda tem um querer, um zelo comigo e com você. Porque quando o Senhor não fala mais nada, meu irmão, é hora que o diabo já está falando muito ao teu ouvido. Então que possamos profetizar nesta noite, no Vale de Ossos Secos, para esse exército que está aqui, está lá fora, não é esse exército do passado, mas o exército que está à sua frente, no cotidiano, e muitas das vezes você passa e finge que não está vendo. Isso acontece dentro do templo e fora do templo, da igreja. Assim diz o Senhor, a palavra não é minha. E quando o Senhor falava comigo, eu falei, também feriu aqui, machucou aqui, porque a gente é de carne e osso. Nem todo dia nós estamos dispostos a estar na casa do Senhor, mas o Senhor diz, levanta, toma um banho, bota uma roupa e vá, porque sou eu que eu te garanto, sou eu que tenho te sustentado. E temos que dar graças, porque como foi falado aqui pela nossa Bruna Paula, muitos hoje não acordaram, muitos não tiveram essa oportunidade que eu e você temos. E se Deus te deu mais um dia, mais uma oportunidade, Deus está te dando mais uma chance de você ser liberto, de você ser salvo, de você ser curado. Então se você ainda não faz parte desse exército, se aliste já, se aliste agora, mas se aliste sabendo que quando a gente se alista no exército de Cristo, a gente já entra trabalhando, a gente já entra arregaçando as mangas. Aqui não tem patente alta, aqui não tem patente baixa, todos têm que trabalhar. Porque o general de guerra é o Senhor, é Ele que comanda. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, boa essa. Amém? Nós vamos entrar agora